Bom dia, pessoal. Leandro, Rafael, Guilherme. Se puderem confirmar que vocês estão me escutando bem e também estão vendo minha tela, pessoal, eu agradeço. Bom dia, Rafa. Show de bola, obrigado pelo feedback, querido. Leandro, Guilherme. Esperar uns 2, 3 minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente já inicia, tá bom? Opa, Leandro, obrigado pelo feedback, querido. Pessoal, até antes do início aqui, dando umas breves instruções para vocês, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Tanto aqui no chat normal, a gente tem ali a página de perguntas e respostas também. Eu vou estar de olho nos dois chats ali, então, se tiver alguma dúvida durante as apresentações aqui, fiquem à vontade para colocar sua dúvida aqui no chat, que eu vou estar dando uma olhada e a gente vai estar respondendo tudo ao final das apresentações. E tanto a gravação deste webinar quanto o material apresentado vai ser encaminhado para vocês via e-mail e a gravação ela vai ser postada no canal oficial da Contego no YouTube. Só jogar lá no YouTube Contego Security que vocês vão encontrar ali um canalzinho com o nosso logo e todas as gravações desse e dos webinars passados estão lá se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? Bom, maravilha. São 10h03 aí praticamente, então vamos iniciar. Ó, eu comentei, vai ser gravado e o material vai ser enviado, então quem for chegando depois consegue revisitar todo o material. E claro, respeitando aí o tempo de vocês, a gente vai iniciar para não que estoure muito tempo aí o limite do nosso webinar. Bom, dando início aqui, quem que vai estar aqui comigo hoje? Primeiramente eu, Guilherme, técnico Account Manager aqui da Contego, e temos o Ronan Takahashi, que é o nosso representante e especialista Bitdefender. Ele que vai estar fazendo toda a apresentação do material de hoje para vocês e tirando as dúvidas. Então, até agradecer aí a presença, Ronan, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, eu que agradeço, Guilherme. Bom dia a todos aí. Show de bola. E o que que a gente vai abordar então no webinar de hoje? A apresentação aqui da Contego, né? Então a gente vai falar um pouquinho das frentes de atuação da Contego e um pouquinho da empresa em si. E aí a gente passa para o Ronan falando do cenário atual das ameaças e da expansão de superfície de ataque que a gente vem vendo nos dias de hoje. Living off the land, que é o uso malicioso de ferramentas legítimas, que o pessoal fala, não, essa é uma ferramenta legítima, nada vai acontecer com ela, e na prática não é bem assim. E a gente entra no tema principal, que é o Phaser, o novo produto da Bitdefender, que é um hardware proativo e proteção adaptativa. E no final ali a gente fala uns pouquinhos dos benefícios que o Phaser tem dentro do ambiente de vocês e uma demonstração dele, tá bom? Maravilha. Então, um pouquinho da Contego. Nós somos uma empresa especializada em segurança da informação, onde a gente está atuando aí fortemente, ajudando as empresas a alcançarem as principais leis e normas de proteção de dados, tais como LGPD, GDPR e as ISOs 27027-701. Mas não só isso, né? A gente tem duas grandes áreas dentro da empresa. A área de compliance, onde a gente vai falar um pouquinho de Security of Check, o treinamento de segurança para os usuários finais, conformidade com a LGPD e as auditorias da ISO, seguro cibernético, DPO as a Service e testes de invasão. E
para o lado de serviços gerenciados de segurança, né, o famoso MSS, a gente vai estar atuando aí com Firewall, antivírus EDR, DLP, Backup, Disaster Recovery, gestão de vulnerabilidades, CIEM as a Services, PAN, cofre de senhas corporativos e MDM, tá? Então a gente tem uma vasta gama aí para estar auxiliando vocês. Um pouquinho dos nossos parceiros, a gente trabalha com os parceiros mais bem ranqueados no mercado, tais como o pessoal da Bitdefender, que está aqui com a gente hoje. Então a gente busca realmente parceiros ah, que são referência em seu segmento dentro do mercado, para garantir que estamos entregando o melhor para os nossos clientes. E um pouquinho das nossas certificações, né? Então, todos os nossos colaboradores, eles têm certificações naquilo que a gente entrega. Então, algumas da sim, Data Protection Officer, Privacy Data Protection, Cyber e IT Security, Information Security Management e também o Certified Ethical Hacker. Fora, claro, todos os nossos analistas são certificados nas ferramentas que nós trabalhamos e entregamos para vocês, tá bom? Bom, com essa introdução feita, eu vou parar o meu compartilhamento de tela e passar a palavra aí para o Ronan. Ronan, show é contigo agora, querido. Obrigado aí. Que é isso, Guilherme, obrigado aí. Obrigado, pessoal, pela presença de todos aí. Bom, como o Guilherme já citou aí, meu nome é Ronan, eu sou diretor de TI aqui na Securisoft, então tenho basicamente mais de 12 anos aí trabalhando aqui na Securisoft exclusivamente com Bitdefender. Então vamos lá falar um pouquinho de novas tecnologias para vocês aí. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Cadê? Se tá no modo apresentação. Ronan, eu vejo sua tela e tá no modo apresentação agora. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês aí sobre Bitdefender, tá? Um pouquinho da história da marca, até para vocês que não conhecem ou que já trabalham com Bitdefender, mas não conhecem um pouquinho como que a Bitdefender chegou até onde ela tá, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do Phaser, tá? Que é uma nova tecnologia que nós estamos trazendo para o mercado. Então, hoje a palestra aí, né? O webinar é sobre o Phaser, nova geração da prevenção em cibersegurança, tá? Bom, falando um pouquinho sobre Bitdefender como empresa, tá? A Bitdefender ela é uma empresa que está situada basicamente em 170 países, ou seja, ela está, vamos dizer assim, basicamente no globo inteiro, né? Ela foi fundada em 2001 na Romênia, para quem não tem, para quem não conhece, né? A Bitdefender é uma empresa romena, não é uma empresa americana, não é uma empresa, é, vamos dizer assim, da Ásia, né? Ela é uma empresa da Europa, ela fica situada em Bucareste, o principal escritório da Bitdefender, tá? Nós temos escritórios em várias localidades do globo, né? Escritórios principais da Bitdefender, né? Como Santa Clara e Santo Antônio. Nesses dois locais, né? Santa Clara, Santo Antônio, Bucareste e se não me engano, em Singapura, é onde estão os times de MDR também que a Bitdefender tem. Então, a Bitdefender também fornece serviços de detecção e resposta gerenciados aí para os clientes também, se caso necessário. Mas os escritórios principais ficam nessas localidades do globo. Nós, como Securisoft, que somos parceiros aí da Contego, nós somos os distribuidores oficiais da Bitdefender no Brasil, tá? Então, localidades que a Bitdefender não tem escritório matriz, né? Os escritórios da própria Bitdefender, eles trabalham com country partners e a Securisoft é um dos country partners da Bitdefender, o único country partner do Brasil. Então, todos os pedidos, todas as vendas ou toda a parte de suporte que é realizada dentro do país ou é feito por algum parceiro da Securisoft, no caso a Contego, e aí todo esse emaranhado é desdobrado pela Securisoft na parte de compra, na parte de suporte de segundo e terceiro nível, todos esses pontos são feitos por nós da Securisoft, tá? E a Bitdefender também tem parcerias aí com agências de segurança, né? Como o Departamento de Justiça e também o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Alguns outros grupos, como a própria Europol. Não necessariamente essas empresas utilizam Bitdefender, né, nos seus ambientes, mas a Bitdefender ela tem parcerias, por exemplo, se caso
houver, por exemplo, uma investigação em andamento e eles precisarem de inteligência, né? Por exemplo, para detecção de servidores, detecção de grupos de ransomware e etc. Então a Bitdefender ela é uma empresa muito ativa em cima desses pontos aí, até para também trazer segurança para clientes Bitdefender ou para não clientes Bitdefender, né? Justamente essa eterna briga que a gente tem contra os atores maliciosos, como a gente chama no mundo de cibersegurança. Então, a Bitdefender também tem essas parcerias ali com essas, vamos dizer assim, esses principais pontos ali de investigativos, né, do Globo, tá? Uh, esse slide tá, acho que é do ano passado, tá? Mas não importa tanto se vocês olharem também no Gartner, na Forrester, no AV-Test, na Mitre, vocês vão ver algumas coisinhas mais atualizadas, mas todos esses pontos também estão compatíveis, tá? O Gartner, nós fomos nomeados visionários em 25 e 26 no Gartner, tá? Então, é a única empresa que está no quadrante mágico do Gartner como visionário hoje, tá? E também em 24, 25 e 26 nós fomos nomeados no Gartner, né? O Gartner ele faz uma pesquisa, vamos dizer assim, de mercado, né? Com os clientes das marcas, né? E os clientes dão depoimentos, né? Para o Gartner. E a Bitdefender foi nomeada nos últimos 3 anos como o que a gente chama de Customer Choice, ou seja, os clientes Bitdefender recomendam a ferramenta e basicamente assim, né, o que eles fazem é um ranking, né, se todos os clientes ou a maioria deles recomendam as ferramentas que estão sendo usadas, obviamente o ranking dessa ferramenta vai subindo e é isso que aconteceu nos 3 últimos anos em relação à parte de clientes recomendando o Bitdefender, ou seja, é uma ferramenta que os próprios clientes que utilizam ela dizem que é uma ferramenta ideal para o ambiente ou muito boa para o ambiente, tá? Temos outros testes também, como o AB-Testes, o Comparativos e o Mitre também, que testam os produtos durante o ano e vão dando melhores prêmios, né? Vamos dizer assim, os prêmios do ano para todos os participantes desses testes. E no AV Comparativos a gente tem um número de colocações ali de 2021 a 25 ali muito grande, né? Então, o que acontece é que muitas. No caso da Bitdefender, a gente tem muito o ideal, vamos dizer assim, de entregar constância, né? Então, por exemplo, imagina que você adquire um produto para sua empresa e naquele ano era um produto ótimo, né? Foi nomeado por testes comparativos o melhor produto que você tinha para escolher. Mas no ano seguinte ou nos anos subsequentes daquela assinatura que você tem, às vezes você faz uma assinatura de um produto de 1, 2, 3 anos, né? Então você faz uma compra de um produto por 3 anos, por exemplo, e no segundo, terceiro ano você já não tem aquele produto como uma estabilidade, vamos dizer assim, de detecção, ou mesmo uma estabilidade de entrega de tecnologia que você espera, né? Então, isso diz muito sobre a marca, né? Então, no caso da Bitdefender, a gente vem basicamente vencendo todos os testes ali de AV comparativos, AV testes, Mitre, hoje mais bem posicionado no Gartner, né? Então isso diz muito sobre como que a Bitdefender quer se posicionar nos próximos anos, né? Então a gente já vinha com um histórico muito bom em relação à parte dos testes, agora a gente está mais bem posicionado no Gartner, então isso garante para a gente uma estabilidade, uma visibilidade muito grande que a gente quer, que a Bitdefender quer para os próximos anos, que é tanto o mercado SMB como agora, mais frequentemente no Brasil, a gente também quer atacar também o mercado enterprise, e isso é uma certa dificuldade de posicionamento de marca que a gente vem enfrentando que a gente enfrentou nos últimos anos, que agora já está um pouco mais consolidado, então a gente já tem bastante insumo para entregar. Na verdade, em relação à parte de produtos, a gente sempre teve isso, mas o posicionamento em algumas frentes era um pouco escasso, né? Então agora, igualitando esses posicionamentos, a gente consegue já também trazer mais visibilidade para os clientes e etc. Tá? Uma outra parceria que a gente tem também, não sei se vocês já viram no carro da Ferrari, no macacão dos pilotos, no halo, né, que é aquela parte de proteção que tem para a cabeça do piloto. A Bitdefender nos últimos anos ali tem firmado a parceria e, se não me engano, a gente estendeu essa parceria por mais alguns anos com a Ferrari.
E não só a parceria que a gente tem, né, de entregar a marca Bitdefender para os pilotos, né, de colocar a marca em visibilidade no macacão, no carro e etc., né, em publicidade, mas a Bitdefender ela também fornece, né, a parte de toda a parte de inteligência da Bitdefender para a Ferrari. Então todos os endpoints da Ferrari, tudo que a Ferrari tem hoje como parte computacional é protegido pela Bitdefender, né? Então toda essa parte de segurança e etc., a Bitdefender que fornece também para a Ferrari. Então não é uma parceria só de marketing, vamos dizer assim, né, de branding, mas também uma parceria de entrega de tecnologia para o time da Ferrari, tá? Então que é uma coisa muito exigente, né? Imagina se você é uma equipe de Fórmula 1 com milhares de dados, segredos de desenvolvimento que você vai colocar nos carros de rua nos próximos anos e você ter esses dados vazados aí é um problema muito grande, tá? Então é uma parceria que a gente tem com a Ferrari também, tá? Eu só vou parar de compartilhar aqui porque eu vou compartilhar uma outra tela para vocês antes de entrar no detalhe aqui sobre produto, mas eu preciso dar contexto para vocês sobre essa questão do phaser, tá? Só um minutinho. Aqui, compartilhar. Perfeito, tá aparecendo já. Obrigado, Guilherme. Bom, então a gente tem muito sobre. A gente fala muito sobre segurança de endpoint, etc., né, que é o que a Bitdefender entrega, né? Então, a segurança de endpoint ela evoluiu, tá? A gente basicamente tem visto nos últimos anos aí uma série de nomenclaturas diferentes, né? Até confuso para algumas pessoas que estão entrando agora no mercado de tecnologia ou mesmo que já estão no mercado, né, fica um pouco confuso com o que é EDR, XDR, MDR, né, é um pouco complexo, né, mas basicamente o que a gente tem e ainda existe, né, no âmbito de tecnologia, na parte de segurança para endpoints, a gente tem o EPP, né, que é o Endpoint Protection, que a gente chama, né, que é a solução de detecção de ameaças ali que pode ter ou não soluções de próxima geração como machine learning, etc. Mas basicamente é uma solução ali que vai entregar algumas coisas baseadas em assinaturas e ali alguma questão ou outra de aprendizado ali de máquina, dependendo da fabricante, tá? É uma solução, vamos considerar de certa forma uma solução mais básica ali que você tem para a proteção dos seus endpoints. Para muitas empresas isso é o suficiente, para algumas empresas você teoricamente precisa de um pouco mais de visibilidade. E aí surgiram coisas como, por exemplo, o EDR, né? Então o EDR é uma solução que a própria Bitdefender tem, mas existem outras soluções de mercado também que tem, que você faz toda a parte de análise de ataques, possíveis ataques em andamento, né, que estão sendo executados no seu ambiente, que estão utilizando, às vezes, alguns pontos ali que não necessariamente geram um trigger para uma ferramenta de EPP fazer toda a parte de proteção, né? Então, é uma visibilidade que você tem aonde ninguém está olhando, né? Então, coisas ali que são mais subjetivas de certa forma, tá? Então, no caso da Bitdefender, a gente utiliza a inteligência artificial para trazer toda a parte de EDR para dentro do ecossistema Bitdefender, mas é um segundo passo de evolução de segurança, tá? Aí você tem o XDR, né, que ele sai do mundo do endpoint e já integra o termo de visibilidade tanto do EPP e do EDR com as ferramentas de terceiros, como por exemplo a parte do Office 365, o Google Workspace, Azure, né, na parte de identidade de usuário, ou o próprio Active Directory da Microsoft, parte de nuvem, né, como Amazon, ou Azure, ou Google Workspace. Então, ou até a parte de IoT, né, que você consegue colocar uma coisa para escutar dentro da sua rede todos os seus endpoints, por exemplo, que não tenham a solução de segurança instalada. E se houver algum ataque, por exemplo, de um endpoint que não tem essa solução dentro da sua rede, você consegue ter visibilidade sobre esse tipo de ataque, né, como se fosse um NDR, por exemplo, né. Então, você tem esse ecossistema meio que na parte ali, né, do endpoint ali do EPP, DR, XDR. Aí você tem uma evolução para o MDR, né, que são a parte de serviços gerenciados, né, que é a própria fabricante cuidando de todos esses outros pontos ali na parte de segurança. Então, se existe algum evento de segurança, por exemplo, é uma equipe de SOC, vamos dizer assim, né, que ela vai fazer toda a parte de visibilidade e monitoria dentro do seu ambiente e tomar as decisões ali que ela acha necessária. E um novo ponto ali que a gente tem,
que é o DASR, né? Que é uma coisa que foi até em 2025, que foi um conceito o novo conceito que o Gartner trouxe, né? Que quer dizer Dynamic Attack Surface Reduction, né? Ou redução de superfície de ataque dinâmica, né? Então é uma estratégia baseada em redução contínua de superfície de ataque, adaptação dinâmica dos controles e uma redução, né, da exposição operacional, né? Porque e aí eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente for falar do Phaser, né? Porque ele já operacionaliza esse conceito de DASR no endpoint, utilizando a parte de inteligência artificial para se adaptar a esses pontos, tá? Então, eu só queria trazer um pouquinho de contexto antes de eu entrar na parte de mais techniques aqui, falando um pouco sobre ameaças, para dar esse panorama geral, por que que o Phaser existe hoje, né? E por que que a Bitdefender hoje está numa questão de vanguarda em relação a isso, tá? Aí eu vou compartilhar uma outra tela aqui rapidamente, que eu vou voltar para a apresentação que a gente estava lá. Estão todos vendo aí, né? Maravilha. Beleza. Bom, então, eu preciso continuar no contexto, né? Mas agora na parte mais técnica, né? Então a gente tem um panorama da evolução das ameaças, né? E dos ataques avançados que os atores de malware, os grupos de ransomware e etc. estão se utilizando para atacar os ambientes. Porque a gente sabe que de forma tradicional, se o atacante conseguir invadir uma máquina, de certa forma, sei lá, ele pode invadir de diversas formas, mas se ele executar um arquivo ou coisas nesse sentido, no Bitdefender ou vai conseguir fazer a detecção e vai conseguir erradicar aquilo, né? Então, é muito mais o atacante ele tem que evoluir no tipo de ataque que ele vai fazer para que as soluções de detecção que você tem instalado no seu ambiente não funcionem, né? Ou não consigam detectar aquele cara dentro do seu ambiente, tá? Então é muito disso, né? Então os ataques estão mais sofisticados e direcionados, ou seja, a maioria dos ataques de ransomware que a gente tem visto no Brasil, eles não são ataques que são globais, eles são ataques direcionados, ou seja, são ataques direcionados para empresas de setores, por exemplo, pode ser setor do varejo, setor automotivo. Esses ataques eles estão mais direcionados e com isso eles conseguem ser mais sofisticados, ou seja, eles conseguem de certa forma com pessoas que podem estar dentro da empresa ou mesmo dentro e fora, né, que é o que a maioria das coisas acontecem, né, os ataques acontecem, explorar brechas que eles já sabem que existem, né? Então com essa direcionalidade do ataque, fica muito mais difícil de uma solução de segurança, às vezes, conseguir detectar e bloquear esses ataques, né? E a gente também tem o crescimento das ameaças persistentes e avançadas, ou seja, ameaças que ficam no seu ambiente por muito tempo. Então, o que a gente fala é que uma vez que você foi um alvo de um ataque de ransomware, por exemplo, é muito mais fácil você ser atacado novamente, porque o que acontece em muitos dos casos a gente se preocupa muito em restabelecer o ambiente, né? Devolver backup e etc. Mas a gente se preocupa pouco do porquê que o ransomware entrou no meu ambiente, né? Então, aquela vulnerabilidade ela ainda pode existir ou aquelas vulnerabilidades não foram fechadas completamente, né? Você sempre pode ter uma vulnerabilidade ou outra que o atacante consegue entender. Então, quando você ataca, por exemplo, setores específicos, né? Você consegue ter vulnerabilidades, por exemplo, de cadeia de suprimento, que a gente falou, né? Exploração de vulnerabilidade de cadeia de suprimento, ou seja, é, às vezes você usa a mesma empresa de software, né, e ela tem um problema, né? Então, ou você usa o mesmo tipo de você usa algum revendedor, alguma empresa, por exemplo, que te fornece algum tipo de serviço que tem um problema e ela utiliza essa empresa, por exemplo, como meio de ataque, ou seja, ela explora a vulnerabilidade da empresa que entrega o serviço para vocês e através dessa vulnerabilidade ela consegue explorar o seu ambiente ou os ambientes dos clientes delas, né? Então, a gente tem muito sobre isso e aí você também tem toda a parte de ataque de ransomware com dupla extorsão. Não sei se vocês viram na mídia nos últimos anos, mas basicamente o que os atacantes fazem fazer o ataque de ransomware, que seria a criptografia dos arquivos, né, para que você não consiga utilizar os arquivos. E se caso você não pague, né, o que eles estão pedindo, eles te ameaçam ainda, falando que vão expor os dados de todos os seus clientes ali, que eles conseguiram exfiltrar do seu ambiente.
na internet ali, ou na Deep Web, na Dark Web, ou até na Surface Web, que a gente vê grupos de ransomware que usam a internet tradicional para expor ataques e também expor clientes, tá? Então, você tem um desafio muito grande, né? Porque a segurança, de certa forma, a segurança tradicional, ela já ela tem um ponto ali de inflexão, né? Ou seja, quanto mais nível de exposição, quanto mais ameaças ali você pode ter no seu ambiente, essa segurança talvez não vai ser suficiente, aí você tem que adotar uma segurança proativa, que o que a gente vai falar com o Phaser hoje, tá? E aí eu preciso explicar o que é uma superfície de ataque, né? Uma superfície de ataque é basicamente tudo que pode ser explorado, tudo que pode, vamos dizer assim, tudo que a gente pode tentar entrar ou extrair dados do ambiente, tá? Então pode incluir seus hardwares, né, seu software, interface de rede, usuários do sistema, e aí você tem os fatores de expansão dessa superfície de ataque. Por exemplo, hoje a gente tem o trabalho remoto, né? Então a gente começa a perder controle do nosso ambiente a partir do momento que esses usuários vão para casa. Nem sempre, por exemplo, o seu firewall consegue chegar no ambiente. Seu firewall não vai conseguir chegar no ambiente do usuário na ponta, por exemplo, né? Então, se ele estiver num aeroporto, por exemplo, e acessar um Wi-Fi do aeroporto, tem um problema. Se ele está na própria casa dele e ele não tem. A gente sabe que o usuário, o usuário, vamos dizer assim, tradicional, ele não está muito preocupado com segurança, né? Então, você já tem um ponto de entrada ali, que é essa parte do trabalho remoto, tá? Você tem toda a sua parte de infraestrutura distribuída, ou seja, você já não está mais dentro de um ambiente on-premise que você tem certo controle ali do que você faz, né? A gente sabe que muitos clientes vão para a nuvem e pegam, vamos dizer assim, distribuidores ou revendedores ali que não estão preocupados com a parte de segurança, né? Então, o seu ambiente está exposto ali para a internet, sem um firewall configurado ali na parte da nuvem, né? Você tem toda a parte de IoT, que você também tem a parte de segurança limitada, e o Shadow IT, que são aplicações ali que alguém colocou dentro da sua rede e ninguém da TI sabe que aquela aplicação está funcionando dentro da sua rede, né? Então são aplicações ali que você não conhece ali, e a gente sabe que um dos pontos pilares da segurança é conheça o seu ambiente, que aí você vai saber como reagir ou saber como proteger o seu ambiente posteriormente, tá? E aí você também tem uma outra coisa que a gente chama que é o Living off the Land, né? O Living off the Land, na tradução nua e crua, ele quer dizer vivendo da terra, basicamente, tá? Então, imagina que para alguma coisa crescer, né, uma planta crescer, ela precisa viver do que já tem na terra, dos nutrientes que estão ali na terra. E esse conceito também é aplicado à parte de TI, né? Que é a utilização de ferramentas legítimas que já existem nos sistemas para realizar as ações maliciosas, né? No caso, a planta vai crescer, mas no caso do atacante, ele vai usar isso para a parte maliciosa. Ou seja, ferramentas que são intrínsecas do sistema operacional, como por exemplo PowerShell, PSExec, WMI, etc. Né? Então, essas ferramentas, se o usuário não utiliza, por que elas têm que estar habilitadas no ambiente? Por que elas têm que existir ali dentro? Porque é comum, né? O próprio sistema operacional já tem essas ferramentas para usuários mais avançados, né? Ou mesmo alguns usuários que precisam realizar alguns scripts ou coisas nesse sentido ali, o próprio sistema operacional e etc. Né? Então, já existe dentro do sistema. E eles, os ataques que a gente tem, que utilizam o que a gente chama de Living off the Land, eles são muito difíceis de detectar. Na verdade, vamos dizer assim, se você não tem nada que consiga detectar isso, é basicamente impossível você fazer isso, porque eles vão parecer com atividades normais do sistema. Então, imagina que eu estou usando, por exemplo, PowerShell para fazer download de arquivos da internet. O PowerShell está sendo executado em níveis. O PowerShell é muito mais, vamos dizer assim, para quem conhece PowerShell, já sabe o que eu estou falando, mas ele é o cara mais, vamos dizer assim, perigoso que você tem se você dá na mão de alguém que não sabe operar. Porque se ele vai lá na internet e começa a pesquisar coisas de como usar o PowerShell e ele faz disso de uma maneira ilícita, por exemplo, né? Ele consegue fazer basicamente tudo dentro do sistema operacional, porque você já está falando a nível basicamente de kernel, né? Você está falando um nível de permissão muito alto, que como que uma ferramenta, às vezes, de solução de segurança vai detectar isso, já que é
uma ação, teoricamente, que eu estou no nível de permissão mais alto do sistema, né? Então fica muito complexo de você fazer isso. E aí você tem um desafio para a equipe de segurança, né? Como é que você vai. As ferramentas legítimas não são bloqueadas pelas soluções de segurança. Isso não tem como eu fazer. Até tem, mas é mais complexo, tá? Você tem um número muito grande de falso positivo, porque se você começa a bloquear isso para os seus usuários, você vai ter usuário, por exemplo, que usa PowerShell. Se você não sabe o que ele usa, você vai bloquear. E aí você tem um falso positivo, por exemplo, né? Ou bloquear até uma execução XYZ do PowerShell, né? Os atacantes ainda assim conseguem permanecer por longos períodos dentro do seu ambiente, e você também tem o uso de ferramentas administrativas, como eu falei, do PowerShell, PSExec, essas ferramentas são ferramentas administrativas ali que ele consegue também escalar privilégios através delas, né? Então, se você abre o PowerShell e você começa a fazer comandos ali, você consegue levar a permissão que você tem hoje dentro do seu ambiente, tá? E aí a gente entra no tema do webinar, que é o phaser, né? Por que o phaser existe, né? É justamente para essas questões que o phaser existe. Ou seja, o phaser, ele tem algumas características únicas, tá? De soluções, né? A gente basicamente não tem concorrente para esse produto, não tem concorrente no mercado, né? Porque algumas. Eu vou só pontuar aqui, não vou citar nomes, mas a maioria das soluções de segurança que são parecidas com o Phaser, elas têm um problema muito grande que é a capacidade de como que ela vai fazer a adaptabilidade de tudo isso. Ou seja, como que eu faço isso sem gerar falso positivo para o usuário? Como que eu bloqueio certos comportamentos de certas ferramentas do sistema sem fazer com que o funcionário não utilize a máquina, por exemplo, não utilize as atividades do dia dele, do dia a dia dele. Então, o Phaser, ele é um cara que ele é de hardware dinâmico, ele se adapta a mudanças de comportamento. O principal ponto do Phaser aqui é adaptabilidade, ou seja, eu tenho a capacidade de pôr inteligência artificial, analisar o usuário individualmente e o perfil de risco dele mapeando essa superfície de ataque. Tá? Então, o que na prática eu vou fazer? Eu vou, por inteligência artificial, identificar o comportamento daquele usuário, quais são as ferramentas que ele utiliza no dia a dia e quais eles não utilizam. Eu vou analisar individualmente esse usuário, ou seja, eu vou balizar o perfil de risco dele, ou seja, se ele é um usuário que utiliza muito PowerShell e etc., eu tenho um perfil de risco maior, né? Porque eu não vou conseguir bloquear aquilo, né? Ou bloquear as ações do PowerShell, por exemplo. E aí eu faço o mapeamento da superfície de ataque, ou seja, por que a gente é único? Porque a gente consegue se adaptar independente do usuário, né? Então, se o usuário Zezinho, o Manezinho estão usando, esse cara usa PowerShell, esse cara não usa PowerShell, o risco desse cara é diferente desse, e o mapeamento da superfície de ataque entre os dois é diferente, né? Então eu preciso criar um comportamento novo, diferente, para cada usuário dentro da minha rede. Então, por isso que eu falo de uma análise individualizada por usuário, tá, pessoal? E aí, né, de novo, né, falando sobre como que isso funciona, né? Então, na análise comportamental, eu monitoro o comportamento dos usuários dos sistemas para criar os perfis de risco, tá? Então, isso ele faz através de machine learning, ele faz através de uma inteligência que a gente já tem no produto, que a gente utiliza do EDR para isso, tá? A gente faz o hardware personalizado, ou seja, lembra que eu falei do Zezinho e do Manezinho aqui? Esse cara utiliza PowerShell e esse cara não utiliza PowerShell. Ou, na verdade, esse cara utiliza PowerShell para fazer as ações do dia a dia e esse cara não usa nada do PowerShell, né? E o PowerShell a gente sabe que tem uma série de coisas ali dentro que ele pode fazer toda a parte de download de arquivos, mudança de permissão e etc. Então, o que eu vou fazer? Eu analiso esse comportamento desse usuário e falo, ó, esse cara do PowerShell ele utiliza só essas características, essas outras aqui eu não preciso ter habilitado, então eu posso bloquear. Existe uma superfície, um risco maior nesse usuário? Existe porque ele vai utilizar o PowerShell para algumas coisas. Esse cara, o risco é diferente. Porque aí eu vou aplicar, por exemplo, o PowerShell basicamente não vai fazer nada. Ele vai abrir, ele vai conseguir abrir o PowerShell, mas, por exemplo, se ele tentar fazer download de arquivos pela internet, se ele tentar mudar uma permissão de usuário através do PowerShell, ele não vai conseguir. Então, na verdade, eu não bloqueio a ferramenta em si, eu não bloqueio a utilização da ferramenta. O que eu bloqueio é o comportamento que essa ferramenta pode ser utilizado dentro do perfil de risco de cada usuário, tá? Então, a partir disso, eu consigo fazer esse processo com um número menor de falso positivo, porque eu estou identificando
o usuário, não estou identificando outros perfis, tá? Eu tenho uma adaptação autônoma. Então, se esse comportamento desse cara aqui mudar ao longo do tempo, eu fico sempre olhando para isso. Então, se esse cara precisar começar a usar o PowerShell para fazer alguma coisa, ou precisar usar alguma ferramenta que é de Living off the Land, por exemplo, eu consigo fazer isso. O produto consegue fazer isso. Ele consegue a análise contínua daquele perfil. E aí eu consigo mudar sem nenhuma intervenção manual. Obviamente, se ele precisar de uma liberação pontual, eu consigo criar lá no Phaser uma liberação pontual para isso. Mas é baseado em comportamentos que do ciclo, vamos dizer assim, do dia a dia, eu basicamente não precisaria nem fazer nada sobre isso, tá? E aí você tem a parte de visibilidade e controle. A gente também, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da tela do Phaser lá no final da demo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí você fornece o painel detalhado, né? Você tem um painel detalhado do risco, de quais são os usuários que têm mais risco, etc, né? Então eu consigo ter o monitoramento da superfície de ataque de forma contínua dentro da minha empresa, tá? Bom, e aí, né, para a gente ir para essa parte final aqui da parte de slides, quais são os benefícios do Phaser, né? Eu acho que é meio que quase que óbvio, né? Então você tem o que a gente chama de redução de superfície de ataque, ou seja, muitas empresas já estão olhando para isso, né? O pessoal olha para EPP, DR, XDR, mas fala, pô, ainda tem essa questão da superfície de ataque, né? Então isso é uma coisa que está muito à tona nos últimos anos. É, Se vocês olharem o ciclo de como as coisas funcionam, é muito engraçado, né? E eu falo por experiência própria. Até vou dar um exemplo para vocês aqui para a gente falar sobre isso. Quando eu fui em alguns eventos há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. E muito se falava sobre EDR justamente por essa questão de é, você conseguir tentar reduzir a superfície de ataque com EDR. Mas a gente sabe que com EDR é muito mais difícil você fazer essa redução de superfície de ataque porque você precisa de gatilhos ou você precisa de playbooks para que você consiga resolver isso com EDR. Então, na prática, quem vai fazer isso é o time de TI. E para você fazer isso sem gerar falso positivo, é muito difícil, né? A gente já estava falando sobre isso um tempo atrás. E a gente via o crescimento de ataques de ransomware ou ataques direcionados para a empresa utilizando a superfície de ataques atuais, ou seja, vulnerabilidades do próprio sistema operacional, ou mesmo usando ferramentas do próprio sistema operacional para isso. Então, isso já era falado há pelo menos 3 anos atrás, né? Eu estou balizando mais ou menos em como essa jornada que eu estava observando, né? Ela começou. Então, e já estava se falando muito sobre isso nesse período. E aí, no final de 2025, o início de 2026, a Bitdefender trouxe o Fraser. E o Fraser, ele veio na veia sobre isso, né? Ou seja, ele veio nessa parte de como que eu reduzo a superfície de ataque da minha empresa sem. E aí você tem esse último ponto aqui, porque aí eu já vou relacionar os dois, sem você onerar a equipe de TI ou o SOC, por exemplo, né? Porque tudo bem, você tem o SOC lá para isso, beleza. Mas o SOC ele poderia estar preocupado com outras coisas do que ficar criando playbooks a doido, a rodo, vamos dizer assim, dentro da sua empresa, e ainda lidando com coisas do dia a dia, com suporte do dia a dia, porque aquele processo que ele fez de playbook não deu certo e o meu usuário está sendo afetado por isso. Né? Então você não tem, você até pode ter uma inteligência artificial plugada dentro daquele ponto, mas se você não treina ela suficientemente bem, você não consegue entregar isso de uma forma muito fácil, né, para o seu usuário ou para o seu administrador de TI. Então, além da redução de superfície de ataque, você tem uma liberação da equipe de TI para fazer outras coisas. Ou seja, porque a redução de superfície de ataque vai estar com o phaser. Ou seja, o phaser vai fazer toda a parte de inteligência e o phaser vai fazer toda a parte de mitigação de riscos e vai colocar você em alguma conformidade, dependendo se você precisa de redução de superfície de ataque para atingir alguma conformidade de uma ISO ou coisas do tipo, ou alguma conformidade que você tenha hoje dentro da empresa. Então, o principal benefício do phaser é esse, basicamente, né? Você conseguir reduzir a superfície de ataque de forma dinâmica, né? Você não precisa fazer, não ter esforço técnico, de certa forma, para isso. Liberação da equipe de TI, porque o esforço técnico é baixo. Aí você mitiga o risco e entra em alguma conformidade que você precisa. Então,
O Phaser ele é muito sobre isso, tá? É um produto que a gente trouxe para entrar nesse, nessa veia, né? Que a gente tem, do que eu tenho visto nos últimos 3, 4 anos aí, que os eventos de TI eram balizados muito sobre superfície de ataque, tá? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Eu não vi ninguém falando no chat aí, eu vou passar para demonstração aqui, mas queria saber se tem alguma pergunta aí já para a gente ir respondendo, se caso necessário. Bom, eu vou seguindo aqui, aí se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando no chat aí que a gente vai falando, tá? Deixa eu só parar de compartilhar e compartilhar uma outra tela. Bom, pessoal, antes de entrar no mérito de uma demonstração rápida aqui para vocês, até para a gente ir para as dúvidas aqui no final também, eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre o Phaser como produto, tá? E eu acho que isso é o ponto mais interessante para quem tá interessado no Phaser aí de vocês, tá? Alguns de vocês eu acredito que tenham a solução do Gravity Zone, que é essa console do Bitdefender aqui, né? Que é a console de gerenciamento do Bitdefender. E os seus endpoints protegidos pela solução do Bitdefender, tá? Com qualquer tipo de licenciamento. No licenciamento, no ecossistema Bitdefender, tá? Ou seja, se você está dentro do ecossistema Bitdefender, como que você faz, por exemplo, para ter o Phaser? Para você ter o Phaser dentro do ecossistema Bitdefender, obrigatoriamente a gente tem que ir para o produto Enterprise, ou seja, o produto, vamos dizer assim, topo da cadeia do Bitdefender ali, que tem EDR, que pode ter XDR, né, como adicional, mas é um produto que ele vai, que no ecossistema Bitdefender ele é voltado para quem tem